Bom dia, gente. E uma ótima segunda-feira para vocês. Hoje é Motivation Monday, onde a gente tenta motivar você um pouquinho para começar a treinar e fazer as coisas para melhorar esse fitness. E hoje quero contar um pouquinho da minha história na corrida, como que eu comecei e como eu cheguei onde eu estou hoje. Porque eu tenho hoje 40 anos. Sempre desde criança eu gostei muito de correr, tipo de brincar, de jogar futebol, de esquiar, de fazer coisas assim. Mas era tudo assim como um hobby, algo que gostava de fazer, mas nunca fui atleta, nunca fui treinar assim muito sério. Só gostar de se mexer, de fazer coisas, principalmente na natureza, de ir fazer trilhos e fazer outras coisas assim, né? Aí eu fiz isso toda a minha juventude, né? Aí aconteceu que durante muitos anos depois, dos 20 e poucos anos até 30 e poucos, eu fiquei parado, não fiz nada. Tava caminhando assim para ir a alguns lugares, mas não tava nem jogando futebol, não tava nem correndo, não tava fazendo nada. Aí com 30 e poucos anos, tava morando no México, um amigo meu lá, eu, Johnny, ele me convidou para jogar bola com ele no time dele. Era uma liga lá, tipo, só de pessoas assim que gostavam de jogar bola, se montavam um time lá e jogava contra outra. Era 7 contra 7. Aí eu fiquei assim, nossa, que legal, tipo, faz muito tempo que eu não faço isso, então, claro. E eu pensando que ainda tinha aquela capacidade física que eu tinha quando era jovem. Aí, naquela época, eu tinha 33 anos. Começou hoje o primeiro jogo. Para resumir, depois de 2 minutos de jogo, eu não aguentei mais nada, tava morto. Tinha corrido 2 minutos para lá para cá naquele campinho lá e eu não aguentei mais, estava quase vomitando lá. Eu falei tipo, oh, por favor, eu preciso sair, preciso trocar. Então, aguentei 2 minutos. Fiquei com muita vergonha, pensei, como que é possível que eu tô tão mal, que eu não consigo nem jogar mais que 2 minutos e eu preciso que alguém entre no meu lugar. Então aquele dia, ou o dia seguinte, eu decidi, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou começar a correr para pegar um pouco de condição física para poder aguentar jogar mais, porque eu gostava muito de jogar bola. Então, nessa outra semana eu comecei a correr. E foi assim muito devagar, não tinha conhecimento nenhum sobre correr, como que eu deveria treinar, o que que deveria fazer. Mas eu corri uns 5 quilômetros. Não foi muito rápido e era o máximo que podia fazer. Foi assim devagarzinho, conseguindo fazer os 5 quilômetros. E assim comecei. Foi um dia, aí normalmente tinha que passar uns 2 dias descansando para me recuperar depois. E aí fez outra vez. E tinha semanas que eu consegui correr 3 vezes por semana. Logo passou uma semana que não fiz nada. Logo eu corri de novo 1 ou 2 vezes. E uma semana sem. Então não tinha nenhuma estrutura, não tinha nada. Era assim, quando deu aquela vontade, quando senti que eu aguentei um pouquinho. Mas pelo menos eu comecei. E isso é importante. Eu queria motivar vocês também. O importante é começar. Às vezes, tipo, a gente não tem toda a estrutura, a gente não tem todo o conhecimento sobre como que a gente deve treinar, quantas vezes isso, intervalos, treinos, assim, essas coisas muito específicas, né? Mas isso não é importante no começo. O importante é começar. Se você começa, você já fez o mais difícil. Então, eu comecei e foi assim. E assim foi, tipo, durante, tipo, quase um ano. Um pouquinho parado, eu comecei a ser um pouquinho mais de novo. 2013, eu fui pra Noruega, passei o verão lá e eu já estava mais motivado. Tipo, eu lembro, antes disso, eu pensei, dos 5 eu vou começar a subir, né? Talvez eu consiga lá fazer uns 8 quilômetros. Aí aquele dia, depois de 6 e pouco, eu parei, eu falei, 8 é muito longe, como que eu vou conseguir correr 8 quilômetros? Eu parei depois de 6, 6 e pouco, voltei para casa. E assim foi. Mas aquilo verão de 2013, eu comecei
a subir um pouquinho, já tinha mais assim constância nos treinos. E isso que é a coisa, quando você começa a treinar, mesmo que você não saiba, mesmo que não tenha aquela estrutura, mas sem você, na verdade, perceber ou ver isso, você vai ver que você vai melhorando, porque a constância traz isso. Quando você tem essa constância que você sai, mesmo que não é tipo todos os dias, mas mais ou menos, pelo menos todas as semanas você faz algo. Se é um dia, se são 3 dias, assim, isso vai beneficiar você. Então foi o que aconteceu aquele verão. Eu comecei a correr mais. E eu lembro lá na Noruega, na minha ilha lá, tinha um dia lá que a gente estava toda a família reunida e eu fui correr antes desse churrasco. E aquele dia eu corri 10 quilômetros, eu acho. Ou se era 11, era 10 ou 11 quilômetros. Eu só lembro que eu voltei para casa e a minha família toda concordava que era um louco doido para pensar nisso de correr tanto, 11 quilômetros. Porque eu sou de uma ilha pequenininha na Noruega, então para poder correr 11 quilômetros lá, você tem que dar umas 3, 4 voltas na ilha. Tá todo mundo tipo, nossa, 3 ou 4 voltas na ilha, você tá louco, tá maluco. E talvez era o começo dessa loucura mesmo. Mas aquele verão deu para começar. Logo fui de barco para a ilha, caí no barco, machuquei o joelho, ficou desse tamanho assim, todo preto assim, fiquei um mês e pouco sem treinar, tava decepcionado, desesperado já, porque naquela altura já gostei muito da corrida e o treino, né? Mas passei esse tempo sem correr, depois comecei de novo. Voltei a morar no México e estava treinando. E de repente um amigo fala, lá em novembro vamos correr uma meia maratona aqui, a meia maratona de Monterrey. Você não quer correr com a gente? Vamos fazer, vai ser muito legal. E ele já tinha feito antes umas provas dessas. Eu nunca tinha feito uma prova de corrida na minha vida. Então, eu falei, tipo, legal, claro que eu vou, tipo assim, mais uma coisa social, com amigos, com alguém que a gente gosta, então, bom. Eu não sabia, na verdade, o que estava me esperando, né? Meia maratona, eu nunca tinha corrido mais que aqueles 11 quilômetros, aí comecei a treinar e acho que antes da maratona eu consegui uma vez correr 15 quilômetros, era o máximo que tinha feito até aquele dia. E aquele dia, chegamos lá, a prova. Era um frio, assim, não como Noruega, mas para o México era um frio. A gente estava dentro do carro com aquecimento, estava tão gostoso, a gente abriu a porta para sair lá fora e falou assim, acho que eu vou fazer o aquecimento aqui dentro do carro. Coisa que eu nunca ia fazer hoje, né? Mas naquela época, melhor ficar aqui mesmo. Cheguei lá, começou a corrida, e eu estava com muito medo de passar frio, então eu estava com muita roupa mesmo, que eu falei no vídeo outro dia. Mas consegui. Terminei aquela prova lá, se não me engano foi 1 hora e 52, 3 minutos que eu fiz. E eu tinha falado pra mim, assim, eu tinha um sonho de conseguir isso em menos de 2 horas. Eu estava muito feliz, mas na verdade o tempo não era o importante. Aquela sensação de correr aquela prova, de conseguir correr 21 quilômetros e o povo lá gritando, a torcida lá, tipo, que nem me conhecia, assim, gritando, assim, animando para terminar lá, foi uma sensação espetacular, foi muito, muito bom. Terminei aquela prova, vi meu amigo, o outro, a gente estava se abraçando, tirando aquelas selfies, essas fotos, a gente celebrando aquela conquista, né? Então, tipo, em 1 ano e pouco eu fui, tipo, de aguentar 2 minutos nessa campo de futebol até conseguir correr uma meia maratona. E isso sem um treinamento estruturado, só fazendo assim aquilo que deu vontade e aquilo que senti que eu vou fazer. Só que aí alguma coisa aconteceu. Eu fiquei assim, nossa, tô gostando disso. Aí cheguei lá no final da prova, tinha o pessoal lá com folhetos tipo de outras corridas. Em dezembro vai ter uma de trail aqui, vai ser bem legal. Então, tipo, foi tudo isso aí. Eles me chamaram para isso e eu falei, eu quero fazer essa também. Então, em dezembro eu fiz uma outra prova, não era tão... a distância era menos, era 11 quilômetros, 12 quilômetros, mas era de trail, era nos trilhos.
E foi uma experiência espetacular também, eu gostei. Assim eu comecei a participar. Cada mês tinha uma prova, então eu fui participando nisso. Já comecei a pôr um pouquinho mais de estrutura nos treinos, fui buscando lá no Google, aprender um pouco mais, fiz um pouco de intervalo, fiz assim. E aí fui melhorando aos poucos. Não era assim muito estruturado, mas um pouco. E a constância fez que eu fui melhorando. E eu lembro, tipo, um dia lá, eu sempre fui na prova, fui correr, voltei para casa, né? Tipo assim, 2 dias depois, estavam as fotos lá no Facebook, pra gente vendo. Aí teve um dia disso que eu tinha feito uma prova, voltei para casa, 2 dias depois estava vendo as fotos lá. Aí eu vi as fotos do pódio. Aí eu vi um cara no primeiro lugar, no segundo lugar não tinha ninguém, estava vazio, e no terceiro lugar tinha um outro. Aí fiquei assim, cara, aquele lá em primeiro era ele que estava na minha frente, né? E aquele outro era quem chegou logo atrás de mim. Aí eu fui ver os resultados e tinha ficado em segundo lugar na minha categoria sem saber. Eu tinha voltado para casa, não fiquei lá. Então depois disso comecei a ficar um pouquinho mais depois das provas para ver se realmente consegui ficar no pódio, né? Era um grupo pequeno de corredores, então não era assim um campeonato mundial, nada disso, mas aquela sensação, a medalha, de subir no pódio. Então eu comecei a gostar mais, né? Então ficar assim, agora tem que treinar mais ainda para conseguir melhorar, né? E assim foi, fiz mais umas meias maratonas, fiz minha primeira maratona, terminei em 3 horas e 31, estava super satisfeito. E de repente conheci um cara, o Kevin, treinador, corredor, tudo. Aí eu falei para ele, cara, começa a me treinar, você que sabe dessas coisas. Aí ele começou a pôr estrutura finalmente. Isso foi em 2015. Isso foi depois de 3 anos, quase correndo assim, um pouquinho hoje, um pouquinho outro. E ele começou a pôr a estrutura nos meus treinos. E agora eu tinha aquela base para fazer as coisas que ele pediu para fazer. Aí, nossa, começou a... Se eu já tinha melhorado um pouco, aquele dia que eu consegui um treinador que colocou a estrutura nos meus treinos, tchum, foi assim. Aí eu comecei a melhorar muito meus tempos nas maratonas, nas provas, e eu fiz minha primeira prova assim de 80 quilômetros em outubro de 2015. Eu estava correndo lá, começou às 5 da manhã, com chuva. As primeiras 5, 6 horas era na chuva. E chuva, chuva, chuva. E era trilho lá no Texas. E era lama, era pesado, era tudo. Mas eu me senti tão bem, porque sabia que o meu treinamento tinha sido feito e eu confiava nisso. Aí depois de 60 quilômetros lá, eu estava lá morto, não sabia, na verdade, tipo, em que lugar que estava. Eu sabia que estava na frente em algum lugar, mas não sabia nada. Aí vem um velhinho lá e falou, muito bem, continua, você está em segundo lugar. Fica assim, sério? Mas aí agora eu vou, agora eu vou. Aí eu terminei aquela prova lá em segundo lugar, geral. Mas na verdade, o lugar também não era tão importante. Era aquela sensação que eu conquistei, eu consegui. E se eu consigo, você consegue também. O importante é aquela constância. Então, começa hoje a fazer alguma coisa. Comece a se mexer. Comece a fazer uma caminhada, uma corrida, essas coisas. Se você não tem toda a estrutura, não importa. O importante é começar. Depois, com o tempo, a gente coloca mais estrutura e a gente vai melhorando. Mas às vezes tem muita estrutura no começo, isso pode matar a gente também. Mas faz, se mexe e você vai ver. Eu prometo, eu não tinha ideia nenhuma que aquela corridinha de 5 quilômetros a primeira semana, depois ia fazer todo esse percurso que aconteceu durante 3 anos. Mas se eu posso, você pode. E eu quero ouvir a sua história. Coloca aqui um comentário aqui embaixo, como tem sido a sua história na corrida. Eu gostaria de ouvir. Quem sabe gostaria de contar a sua história aqui um dia no canal. Então dá um like lá, se inscreva no canal para ter mais informações sobre treino, sobre como melhorar a sua corrida. Na quarta-feira a gente vai ter um treino específico que você pode tentar também, e você vai aprender muito coisa aqui com a gente. Então, Deus abençoe e uma ótima semana para você.